pessoal, eu me chamo Camila Quirino, sou estudante no curso de Letras da UFPB e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre leitura e interpretação textual. Mas o que é leitura e interpretação textual? Leitura é o ato de ler, sendo este, mas apenas que enunciar as palavras, é compreender o que está presente no texto, realizando assim a interpretação textual. A leitura alarga os horizontes da pessoa e amplia suas possibilidades pela extensão do seu conhecimento, desenvolvimento intelectual e sua visão do mundo. Ou seja, é através da leitura que nós realizamos a interpretação textual. A leitura é o ato de ler e a interpretação textual é compreender o que foi lido e ter uma visão, um posicionamento sobre aquilo que você leu. Hoje nós vamos falar sobre uma música que é bem conhecida, a música Que País é Esse?, da banda Legião Urbana. Eu queria te fazer algumas perguntas. Você conhece essa música? Você já ouviu ela? Na sua opinião, sobre o que a música fala? Para você, sobre qual país a música está falando? É possível afirmar que a música ainda fala sobre o nosso atual contexto social? E aí, o que você tem a me dizer sobre isso? A música, ela fala sobre a pobreza, sobre as questões sociais do nosso país, assim como também critica duramente o governo. Critica o Senado, as favelas, a situação que as pessoas vivem. É sujeira para todo lado, né? Um país que é corrupto, que não importa quem é pobre, quem é rico, no final cada um quer tirar vantagem, quer se sobressair melhor. Então vamos ver aqui um breve exemplo sobre o que a música fala, né? Ela fala sobre a corrupção e aqui nós vemos, né, o governo levando todo o investimento da educação do morador. Que país é esse? Um país que parece que está de cabeça para baixo, de pernas para o ar, está tudo fora do lugar. Essa música, como eu já falei, ela fala sobre a corrupção, a exploração dos mais pobres, a falta de punição para quem infringe a lei, os problemas sociais, é uma dura crítica aos problemas da sociedade. Para você conhecer um pouquinho melhor o contexto da música e da banda que cantou a música, né? Eu te recomendo assistir esse vídeo que está disponível no YouTube. Eu deixei aqui o link de acesso e você pode pesquisar lá que você vai encontrar ele. Essa música ela foi criada no período da ditadura militar, onde lutavam fortemente pela censura. As pessoas queriam ter o direito de se expressar, de dizer os seus pensamentos. Eles queriam abaixo a repressão, como a imagem está representando. Queriam ter voz ativa, o direito de dizer o que o cidadão passava e o que o governo estava exercendo sobre ele. Então vamos ler um pouquinho aqui a música para a gente poder analisar ela um pouquinho melhor. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Eu coloquei até em uma letra maior para você se fazer realmente essa pergunta. Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaiaiai, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso e nas Gerais. No Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for, piada no exterior. Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Que país é esse? Conhecendo um pouquinho sobre a banda Legião Urbana, ela foi fundada em 1982 na cidade de Brasília por Renato Russo e Marcelo Bonfá. Ela também teve a participação de Dado Villa-Lobos e Renato Rocha. O nome da banda ele tem um posicionamento muito forte, porque ele tem origem latina,
que significa Legião Urbana a Tudo Vence. Então vejamos até mesmo o nome da banda que trouxe a música como um meio de se expressar e expressar a sociedade, já simbolizava algo forte. Eles queriam vencer, superar as dificuldades que o país estava vivendo naquele momento. Qual é a representação do país que é feita pela música? O que você acha? Qual é a representação? Como eu já disse, é uma representação de um país corrupto, de um país que passa por grandes dificuldades sociais. Você concorda com as reflexões que são feitas ao longo da música? Ainda vivemos assim? Ainda temos essa exploração do mais pobre, da corrupção? Nos dias de hoje, ainda vivemos isso? Caso concorde ou discorde, por quê? O que você tem a me dizer sobre a sua opinião? Você concorda, discorda? Nós ainda vivemos isso? O que você poderia me dizer sobre o trecho? Mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. O que você poderia me dizer? Será que aqui está falando da mão de obra barata, do sacrifício que o mais pobre, o operário, aquele que é submisso ao patrão, faz para poder enriquecer, vamos dizer assim, a classe mais alta? Alguém conhece outra música que traga essas questões sociais? Você conhece mais alguma música que fale sobre isso? Qual a importância de refletir sobre a sociedade, sobre o seu contexto social e político? Qual a importância de você, enquanto aluno, cidadão, refletir sobre esse contexto social, político? Como você acha que isso vai afetar a sua vida? Eu te queria recomendar mais duas músicas que foram criadas nesse mesmo período da ditadura militar como meio de expressão, de se manifestar, que são Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré, e Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. São duas músicas ricas em cultura e em história que vale a pena você ouvir. Por fim, eu queria agora que você se juntasse com algum colega e pesquisasse um pouquinho mais sobre a música que nós estudamos e sobre o contexto social da época e produzisse um pequeno poema que tenha como base o tema sociedade, tá certo? Então, produza um pequeno poema que tenha o tema sociedade, que fale da sociedade, e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!